TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos a essa sexta-feira de feriado, sexta-feira santa. Eu chego com muita informação para você, viu? Nosso Correio Serrano está no ar nessa sexta, dia 18. Vamos dar uma olhadinha nas imagens do tempo para a gente ver como é que tá. Opa, aconteceu algum problema aí, hein? Tem o tempo aqui no nosso... Ah, bacana, olha, com céu salpicado, aí o sol ainda está entre nuvens, mas a previsão é de fazer um dia um pouco mais limpo, a gente vai conferir lá na previsão do tempo, né? O sol sair aí ao longo do dia e a gente confere. Lembrando que você pode deixar as imagens aqui, tá, Kailane? Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando sua mensagem, sua foto, seu vídeo, sua denúncia para os nossos canais que estão aqui embaixo aqui. Você pode conferir o nosso e-mail e, é claro, o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de entrar em contato, DDD 24, o telefone é o 99323 1675. Manda sua mensagem, participa conosco. Vamos às notícias dessa sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar antecipação do 13º salário. O governo federal lança programa de identificação e proteção de cães e gatos. Rio amplia a vacinação da gripe para os maiores de 6 meses de idade. E Polícia Federal realiza operação para combater fraudes contra a Caixa Econômica. Temos também o nosso Correio Esportivo hoje e, claro, as dicas da agenda cultural para o final de semana. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa vendo o que é destaque lá no nosso jornal, no nosso Correio da Manhã, edição dessa sexta-feira, lembrando que ele é válido para hoje até domingo também, né? Segunda-feira teremos aí uma nova edição, com certeza, e a gente confere ali as notícias deste final de semana também, para você tá aí na primeira página, estampado na linha vermelha. Atraso no pagamento de emendas faz União Brasil recuar na indicação de deputado para ministério. Lembrando que está tendo a dança das cadeiras no governo federal. Alguns ministérios vai ter a reforma ministerial do governo, né? E aí começam aí as danças das cadeiras. União Brasil vem recuando com o impasse aí da verba federal de emendas. Ali embaixo, Rio de Janeiro recebe 700 mil turistas estrangeiros no ano, viu? Pessoal, muita gente, isso aqui foi um recorde, nós trouxemos essa semana para você o que aconteceu no Rio de Janeiro. O governador estava no LIDE também, um evento que aconteceu em Dubai, ressaltando o turismo no Rio de Janeiro. Só lembrando aqui que eu falei que a nossa edição vai de hoje até domingo, mas não, vai de hoje até segunda-feira, tá, pessoal? Perdão. E olha, tem ali do lado também Congresso com foco em bets e anistia após Semana Santa. Senadores ouvirão aí delegado da Operação Game Over e deputados debaterão urgência do projeto de lei. Tem outras coisas para discutirem, né, senhores? O projeto de anistia pode ser engavetado aí por um tempo e discutir coisas para o Brasil andar para frente, como projetos para a economia, como projeto da desoneração da folha de pagamento, projeto para acabar com os impostos da cesta básica, zerar por completo de todos eles, mas não, né? Querem discutir politicamente o Brasil, assim quem perde a população. E ex-BC critica a proposta de vice para a inflação e Rio tem esquema para o feriadão, está na página 10. E a exposição na França celebra 65 anos de Brasília, viu? Brasília, uma das cidades mais novas aí
do nosso país. Vamos até a nossa página 12, ver o que é destaque. Lá fala um pouquinho sobre a UNITA, que aponta demandas de mobilidade e segurança. A associação destaca reivindicações que ainda precisam ser contempladas. A UNITA, que é um grupo, né, Unidos por Itaipava, pede melhorias ali nas vias de Itaipava, em diversos lugares, porque está prejudicando o comércio e as empresas instaladas lá. Do outro lado ali, nas nossas petropolitanas, vícios construtivos no conjunto da posse. Você confere essa matéria aqui, olha. O movimento alega problemas elétricos no local. Aqui você confere essa matéria falando sobre esses problemas lá no condomínio. E logo abaixo, o CPTrans divulga interdições no trânsito para o feriado da Semana Santa. Lembrando que hoje tem, já começa, né, essas interdições. O circuito de lazer irá funcionar durante o feriado em Petrópolis nos próximos dias 18, 20, 21, 22 e 23 de abril. Ou seja, sexta até domingo, segunda, terça e quarta. Ou seja, o feriadão inteiro. Nem terça-feira, que foi dado ponto facultativo, não vai funcionar. Então, funciona todos os dias a partir de hoje, viu? E aqui tem falando aqui, por exemplo, sobre a rua Alfredo Pachá. Vai ficar fechada. Então, você tem que conferir ali, porque o trânsito dá uma mudada em Petrópolis, tá? Confiram. Lá no nosso Serrano, na página 13, fala um pouquinho mais sobre Nova Friburgo, que apresenta ótima ocupação hoteleira. Por conta, claro, do nosso feriado prolongado, a ocupação chega aí já a 96%. A Serra traz muita gente para fazer visitação, né, nessa época do ano, nesses feriados prolongados. Do lado ali nas Teresopolitanas, festividades da Páscoa no CRAS de Teresópolis, traz também ali, olha, foi realizada uma oficina de ovinhos de Páscoa no Barroso. Você confere a reportagem completa também no nosso jornal, na página 13. Logo abaixo, Tiro de Guerra comemora Dia do Exército com formatura de atiradores. Lá em Teresópolis, a formação do Tiro de Guerra, falando um pouco sobre essa solenidade que por lá ocorreu. E temos também, claro, a região do Vale, falando um pouquinho da nossa região lá de Três Rios, região do Vale, mais aqui do nosso jornal, falando de educação. Por ali, lá em Barra Mansa, inicia greve por tempo indeterminado, viu? Paralisação acontece após a aprovação de nova reforma previdenciária. Você confere todas essas notícias e muito mais indo ao nosso site. Ou, claro, as bancas aqui na nossa região, R$2 somente. Você pode ir lá ficar muito bem informado, o nosso jornal já está disponível por lá, viu? Mas a gente tem que falar de matéria, a gente tem que falar de reportagem, porque olha só, durante a Páscoa, o chocolate... Não é essa, né? Tá na matéria errada ali, vamos aqui. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS e os peritos médicos federais vão voltar a ganhar bônus de produtividade como incentivo para reduzir a fila de espera para análise de benefícios previdenciários e assistenciais, por uma greve que eles mesmos fizeram com que a fila aumentasse, olha só. Uma medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois da fila do INSS ter aumentado em 2024, superando a marca de 2 milhões de pessoas esperando a análise de pedidos. Vamos conferir. Uma medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois da fila do INSS ter aumentado em 2024, superando a marca de 2 milhões de pessoas esperando a análise de pedidos. Publicado em edição extra no Diário Oficial da União, neste dia 15, a medida institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios. O texto prevê o pagamento de R$ 68,00 para o servidor do INSS e R$ 75,00 para o perito federal por processo analisado e concluído. Servidores e peritos que aderirem a greves ou que estejam compensando horas não trabalhadas ficaram excluídos do programa. A medida prevê que a bonificação seja paga para servidores e peritos que ultrapassem determinadas metas de desempenho, além do fluxo normal de trabalho.
O programa é voltado para os processos que já tenham estourado o prazo de 45 dias para análise inicial ou que tenham expirado por algum outro prazo estabelecido pela Justiça, bem como as avaliações sociais para a concessão do benefício de prestação continuada, voltada a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência de qualquer idade. O programa de bonificação tem vigência de 12 meses, prorrogáveis uma vez por igual período. Para continuar vigente, a medida provisória que cria o bônus do INSS deve ser aprovada pelo Congresso em até 60 dias, também prorrogáveis por outros 60 dias. O governo não detalhou o impacto esperado para os cofres públicos e informou que os pagamentos ainda precisam de autorização orçamentária. Pois é, quem perde foi a população, né? Quem perdeu foi a população com esse aumento da fila. E olha, o governador Cláudio Castro apresentou as oportunidades e vantagens para empresas chinesas se instalarem e ampliarem os negócios no estado do Rio de Janeiro, com economia consolidada, infraestrutura logística avançada, com portos e aeroportos, além de um mercado consumidor responsável por 40% do total nacional. A reunião com o Conselho Chinês para a Promoção de Investimentos Internacionais, organização com mais de 300 empresários, aconteceu nesta quinta-feira em Pequim. Empresas dos setores de petróleo, energia, transporte, saúde e finanças trocaram informações com a comitiva do governo do estado. Na reunião, o governador destacou a capacidade do Rio para receber os mais diversos tipos de negócios. Atualmente, o Rio está em segundo lugar no ranking das exportações e na terceira posição nas importações do Brasil. A infraestrutura logística do estado, que conta com 10 portos e 3 grandes aeroportos, foi apresentada no evento. O estado do Rio tem mais de 111 bilhões de reais em investimentos públicos e privados em andamento. Entre os projetos estratégicos em desenvolvimento está o Porto do Açu, condomínio industrial com capacidade para se tornar o segundo porto brasileiro e zona de processamento de exportação. Eu avisei que isso ia acontecer, né, com a guerra comercial, que o Brasil teria muito a ganhar com isso, principalmente com a China, que é seu maior parceiro comercial. É isso, o governador, que não é bobo nem nada, já foi atrás dos chineses e falou, olha, o estado do Rio tem infraestrutura suficiente para montar empresas lá, viu, e exportar para o resto do mundo a partir do Brasil. Tá certo. E olha, durante a Páscoa, o chocolate se torna uma das grandes estrelas das celebrações. Normal, né? Mas será que ele é realmente um vilão para a saúde ou pode ser considerado um mocinho, trazendo benefícios quando consumido de forma consciente e moderada? A nutricionista Camila Moganati alerta sobre o consumo consciente do doce. De acordo com Camila Mognati, nutricionista e professora da Estácio, existem diferentes tipos de chocolate no mercado e nem todos oferecem os mesmos benefícios. O chocolate amargo, especialmente aqueles com mais de 70% de cacau, é o mais indicado quando o assunto é saúde. Além disso, o chocolate amargo é conhecido pelas propriedades anti-inflamatórias e por promover o bem-estar, devido ao efeito positivo sobre o humor provocado pelo aumento da produção de serotonina no cérebro. Com certeza o chocolate pode fazer parte de uma alimentação equilibrada e saudável. E a dica de ouro para fazer boas escolhas é se preocupar com a qualidade e a quantidade desse chocolate que vai ser consumido. Então, quando a gente pensa em qualidade, o ideal é que esse chocolate tenha acima de 70% de cacau. Por outro lado, o chocolate ao leite, embora ainda contenha cacau, possui um teor doce e tende a ser mais rico em açúcar. Isso reduz significativamente os potenciais benéficos à saúde e, segundo a nutricionista, deve ser consumido com bastante cautela. Quando a gente pensa em quantidade, o ideal é limitar essa quantidade, né? Então, um consumo aí de, em média, 10 gramas de chocolate por dia vai te gerar um consumo energético de, em média, 50, 60 calorias, o que é considerado irrisório quando a gente pensa no montante calórico de um dia todo, né? Camila ainda afirma que é possível aproveitar a Páscoa sem comprometer a saúde, desde que adote uma abordagem equilibrada. A chave está na moderação. O recomendado é optar por chocolates com mais de 70% de cacau e consumir porções pequenas. Essas são excelentes formas de saborear o chocolate de maneira saudável, sem abrir mão dos prazeres da Páscoa. Tendo atenção
a qualidade desse chocolate e a quantidade que vai ser consumida, a gente pode tranquilamente incluir numa dieta equilibrada e saudável. Bom, vamos falar de novo de INSS, porque agora envolve diretamente aposentados, pensionistas e beneficiários dos auxílios. Cerca de 34,2 milhões deles, dos assegurados do Instituto Social do INSS, já podem consultar a antecipação do 13º salário. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares, tablets ou no site gov.br/Meu INSS. Vamos conferir. Com a previsão de injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia, a antecipação do 13º do INSS será paga em 2 parcelas. A primeira no dia 24 de abril a 8 de maio e a segunda de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS, e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais do que o mínimo. O decreto com a antecipação do 13º do INSS foi assinado no início do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho, e em 2024, em abril e maio. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Conforme os dados mais recentes do INSS, de fevereiro, mais de 28 milhões e 600 mil pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados do INSS, ganham até um salário mínimo por mês. E quase 12 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10.600 ganham o teto da Previdência Social, de R$ 8.157,41. A maioria dos aposentados e pensionistas vai receber 50% do 13º salário na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente. Bom, a gente vai fazer agora uma pausa, um rápido intervalo. Na volta você vê que a prefeitura e DENIT fazem vistoria em trechos da Estrada União Indústria que vão passar por intervenções para melhorias no trânsito. A gente confere também o nosso Correio Serrano. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só. Tutores de cães e gatos já podem registrar seus bichos de estimação e emitir gratuitamente o Registro Geral do Animal, uma carteirinha com número de identificação único e válido em todo o país. A lei que prevê a emissão do RG Animal foi aprovada em novembro do ano passado pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em dezembro. O documento é único e intransferível e acompanhará o animal por toda a vida. O Simpatinha já está em operação e pode ser acessada com a conta gov.br, o portal de serviços do governo federal. Todas as informações pessoais estarão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados e não podem ser expostas publicamente. Organizações de resgate de animais e prefeituras também poderão cadastrar os bichos sob sua responsabilidade e emitir a carteirinha de identificação, que inclui um código de identificação. Esse código pode ser fixado na coleira do animal, permitindo que, através da câmera do celular, qualquer pessoa consiga localizar o tutor. Uma vez cadastrados, os tutores também receberão informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem em sua região, facilitando o acesso aos serviços de cuidado e bem-estar animal. A medida também deve proporcionar mais segurança em negociações de compra e venda. Agora, olha só, falar um pouquinho aqui da nossa região também. Na tarde dessa quarta-feira, uma equipe de engenheiros da Companhia de Trânsito e Transportes, a CPTrans, daqui de Petrópolis, junto com técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vistoriou 3 pontos em Correias, Bom Sucesso e Pedro do Rio, que vão sofrer intervenções para melhorias do trânsito na estrada União e Indústria. Os técnicos avaliaram as modificações necessárias para que os projetos possam ser executados. Em Correias, a modificação prevista é a criação de uma nova alça de acesso ao terminal de Correias. Hoje, os ônibus fazem a conversão à direita e aguardam o fechamento do sinal para cruzar as 2 pistas, gerando retenção nos 2 sentidos. Com a mudança, quem vai passar a fazer a conversão à direita é o fluxo principal da via sentido distritos. Assim, apenas a faixa sentido centro passa a parar para o acesso dos ônibus ao terminal.
Em Bom Sucesso, algumas mudanças importantes estão previstas para a rotatória que dá acesso à BR-040. Entre elas, a criação de uma terceira faixa para os veículos que vêm da BR-040 e que seguem em sentido centro. A modificação promete reduzir o tempo de espera e dar mais fluidez para quem segue não apenas para o centro, mas também para o distrito de Itaipava. Já em Pedro do Rio, as mudanças estão focadas no reordenamento do fluxo, especialmente no trecho onde fica o Departamento de Polícia Militar do distrito. Além desses 3 pontos, também foram avaliados outros locais, próximos ao acesso à Rua Carvalho Júnior, em Correias, no acesso à Nogueira e também na Posse. Nesses locais, ainda será feito um levantamento topográfico para avaliar a viabilidade de projetos nesses trechos. Precisa ter uma mudança ali naqueles trechos realmente, viu? E olha, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacina contra a influenza para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida começou a valer nessa quarta-feira e visa proteger mais pessoas contra a doença. Este ano, 400 mil cidadãos já se imunizaram contra a gripe e a meta é proteger cerca de 3 milhões de cariocas. Para se imunizar, é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e, se disponível, a caderneta de vacinação. A dose é anual e quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose neste ano. Para quem já tomou o imunizante, o esquema vacinal é de dose única. Só este ano, o município do Rio de Janeiro registrou 7 óbitos e 85 internações para a doença. A vacinação está disponível nas 240 salas de vacinação em unidades de saúde e no Supercentro Carioca de Vacinação, com funcionamento de domingo a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite, e em Campo Grande, no Parque Shopping Campo Grande, com funcionamento também de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina contra a gripe é segura e contém as cepas atualizadas para a imunização em 2025. As únicas exceções para a precaução são pessoas com histórico de alergia grave em dose anterior do imunizante e não há indicação para crianças menores de 6 meses de idade. O Rio de Janeiro começou a campanha de vacinação contra a gripe no dia 29 de março. O primeiro grupo imunizado foi de profissionais da área da saúde. A vacina protege contra 3 tipos de influenza, H1N1, H3N2 e B. E o Brasil registrou desde o dia 1º de janeiro de 2025 mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue. De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses, o país contabiliza ainda 668 mortes confirmadas pela doença e 724 em investigação. Tem, é claro, o coeficiente de ineficiência nesse momento é de 475,5 casos por cada 100 mil pessoas. A título de comparação, no mesmo período do ano passado, quando foi registrada a pior epidemia de dengue no Brasil, haviam sido contabilizados 4.013.746 casos prováveis e 3.809 mortes pela doença, além de 232 óbitos em investigação. O coeficiente de incidência na época era de 1.881 casos para cada 100 mil pessoas. Em 2025, a maior parte dos casos prováveis se concentra na faixa etária de 20 a 29 anos, seguida pelos grupos de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. As mulheres concentram 55% dos casos e os homens 45%. Brancos, pardos e pretos respondem pela maioria dos casos, 50,4%, 31,1% e 4,8% respectivamente. São Paulo lidera o ranking de estados em número absoluto, com 585.902 casos. Em seguida estão Minas Gerais com 109.685 casos, Paraná com 80.285 e Goiás com 46.980 casos. São Paulo mantém ainda o maior coeficiente de incidência, de 1.274 casos para cada 100 mil pessoas. Em seguida aparecem Acre com 888, Paraná com 679 e Goiás com 639. Agora a gente vai para o nosso momento esportivo com os nossos craques da informação, saber o que foi notícia no mundo do esporte e o que vai ser para esse final de semana também. Vamos conferir. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esporte na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar na rodada dos cariocas, no Campeonato Brasileiro e nos semifinalistas definidos da Liga dos Campeões da Europa.
Começamos com o Vasco, que jogou na terça-feira e perdeu fora de casa para o Ceará. A partida terminou em 2-1. Os gols do Vozão foram marcados por Pedro Raul e Verratti descontou nos acréscimos para o Vasco. Com o resultado, o Cruz Maltino caiu para a 6ª posição com 6 pontos. Toledo, mais uma atuação fraca do time do Vasco. A situação do Vasco não tem sido muito boa aí nos últimos jogos. Fábio Carille já estão pedindo a cabeça dele. Você acha que já está chegando a hora de uma troca no comando do Vasco? Eu acho que nesse exato momento a solução que o Vasco tem seria tentar alguma mudança, porque o técnico teve o tempo dele. Já está há 4 meses no comando da equipe e não é que teve um lampejo, um jogo bom, outro ruim. O Vasco não fez nenhum jogo realmente convincente desde que ele chegou. E a gente vai comentar daqui a pouquinho do Fluminense. E o Fluminense é o exemplo que uma troca de treinador pode sim dar certo. O Renato Gaúcho ganhou todos os jogos desde que chegou. E às vezes é isso que o Vasco precisa. A gente viu um Fluminense com o mesmo elenco, com o Mano Menezes, e com o Renato Gaúcho, com um técnico rende, com o outro não. Exatamente, a gente tem que destacar umas outras coisas do jogo do Vasco. Primeiro que o Vasco tomou 2 gols do Pedro Raul. É um jogador que foi muito mal no próprio Vasco e jogando contra o Vasco foi bem. E na última edição a gente comentou um pouco sobre erro de arbitragem, que teve aquele lance meio polêmico do Verratti no jogador do Sport, uma possível falta que não deram falta e o gol foi validado. E eu até comentei que o Vasco é tão prejudicado, o Vasco já se envolveu em tantas polêmicas, e nessa rodada a gente teve mais uma, né? Porque a gente vê que o VAR já está há anos instaurado, já está sendo utilizado há anos no Campeonato Brasileiro, e a arbitragem simplesmente não consegue marcar a linha, porque eles, em vez de marcarem a linha da bola, eles botaram nas costas do jogador do Ceará. Se bobear, o gol teria sido validado da mesma maneira. A questão é que não faz sentido eles conseguirem ir tão mal para fazer um negócio que é factual, eles não estão tentando interpretar. Eles não conseguiram fazer o negócio que é o fato, está impedido ou não, e eles simplesmente não conseguem marcar. Não era um lance interpretativo, né? Igual um pênalti, muitas vezes. Exatamente. E, cara, acho que a gente está vendo muitos erros na arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que não adianta nada ter um VAR, que é um instrumento muito bom, sem ter uma cabeça por trás desse VAR que funcione, né? Exatamente, a gente vê que tá muito longe de estar preparado, está muito longe de ser bem utilizado. O VAR é uma das melhores coisas que puderam botar no futebol, porque tantos erros, que errar é humano. A gente não está querendo que seja perfeito, não. Mas tem certas coisas que a gente fala, não é possível que ainda seja assim depois de tanto tempo com VAR. A gente de casa consegue fazer uma análise e o pessoal com trocentas câmeras para analisar um lance não consegue fazer o trabalho, né? É verdade. Realmente... Isso é um pouco bizarro, né? Exatamente, bizarro e vergonhoso. Diria também vergonhoso. Mas a gente já falou muito de Vasco, né, Toledo? Isso aí. E na quarta-feira, o Flamengo aplicou a primeira goleada desta edição do Brasileirão e venceu o Juventude por 6-0. Entre os vários gols da partida, Pedro marcou os 2 primeiros gols após sua volta de lesão. O Flamengo chegou a 10 pontos e é líder do Brasileirão. Hugo, que partida do Flamengo, com 20 minutos de jogo, estava 3-0 pro Flamengo já. O Flamengo dominou completamente o jogo, dá para ver pelo resultado. E é claro, foi uma partida, todo mundo jogou bem e o resultado mostra muito bem isso, né? É verdade, um 6-0 não é algo que acontece às vezes. Um 6-0 tem que ser... Não, é algo que só acontece às vezes. Porque tem que estar todo mundo jogando muito bem mesmo, porque é uma goleada de um nível surreal. E se a gente comentou que o Vasco não vinha bem, o Flamengo, por outro lado, vem muito bem. As atuações do time do Felipe Luiz são cada vez mais convincentes, com diferentes tipos de adversário. E o Flamengo realmente, neste ano, voltou a ser o verdadeiro favorito para todas as competições que está disputando, porque realmente está surreal o que o Flamengo está jogando. Isso aí, a gente viu o Flamengo tropeçando na Libertadores contra o Central Córdoba na quarta-feira passada. E assim, tropeços acontecem, é muito difícil um time não perder vários jogos, não perder assim igual o Flamengo perdeu. Cara, foi no detalhe aquela derrota. E o Flamengo joga um futebol que vence e convence ainda. Exatamente, um futebol vistoso, um futebol bonito e um futebol muito dominante. O Flamengo raramente sofre pressão ou qualquer coisa do tipo, porque realmente o time defende bem, ataca bem
e o meio de campo é muito forte, é um meio de campo muito controlador. E a gente vai ter, e a gente está falando do Vasco e do Flamengo em sequência, por quê? Porque nesse final de semana a gente tem Vasco e Flamengo no Maracanã, e pro Vasco a expectativa não é boa. Já pro Flamengo a expectativa é com certeza de mais uma vitória, tanto pelo futebol praticado pelo Flamengo, tanto pelo péssimo futebol que o Vasco vem jogando. No Campeonato Carioca a gente viu o Flamengo dominando a maioria dos jogos, o Vasco teve alguns lampejos, assim, chegou a jogar bem em certos momentos de certas partidas, mas a expectativa é claro que o Flamengo saia com uma vitória, claro que não vai ser tranquila, porque é clássico, tudo pode acontecer. Quais as suas expectativas, Hugo? Olha, sinceramente, eu acho que a expectativa de todo mundo que vai ver, pelo menos, o que está acontecendo, é que o Flamengo até vença com uma certa facilidade. Como você mesmo falou, clássico é clássico. Então pode ser que, o Vasco ganhe de 1-0 num jogo inacreditável, 5 bolas na trave do Flamengo. Porém, é muito improvável que aconteça. Mas a gente tem que esperar para ver, mas realmente a expectativa de uma vitória do Flamengo, porque se a gente comparar o futebol e o retrospecto dos enfrentamentos, realmente o Flamengo está muito na vantagem. Para você. A expectativa, acho que o Flamengo sair com a vitória, claro que na minha visão não vai ser fácil, pelo fator de ser um clássico. O Flamengo, é claro, é o favorito, principal favorito, mas eu acho que, claro, tudo pode acontecer. Pelo fator clássico. Exatamente isso, Toledo. Agora saindo um pouco desse clássico dos milhões, o Fluminense é o outro carioca que venceu na rodada. Jogando fora de casa, o time treinado por Renato Gaúcho fez 2-0 no Corinthians. Com a vitória, o tricolor chegou a 9 pontos e está na 4ª colocação do campeonato. E por último, tanto na nossa fala quanto na colocação dos cariocas no Brasileirão, o Botafogo empatou em 2-2 com o São Paulo jogando dentro de casa. O Glorioso somou 1 ponto e chegou a 5, ficando na 10ª posição. Toledo, a gente vê que o Botafogo como você mesmo falou, está em último da colocação dos cariocas no Brasileirão, mas só está um pontinho atrás do Vasco. Então, o time do Botafogo é muito mais forte que o do Vasco em questão de elenco. Então, acho que é só uma questão de tempo ali. Pelo menos é o que a tendência está mostrando. Mas a gente viu um Botafogo muito frágil defensivamente nesse jogo. A gente viu um time muito diferente do que a gente viu no ano passado. É claro, Renato Paiva chegou faz pouco tempo no clube. Eu acho que tem muita lenha para queimar e acho que essa maré aí vai mudar. Eu acho que o Botafogo tem tudo para fazer uma ótima temporada. Eu acho que chega em quarto ali, termina em quarto, classifica tranquilo para Libertadores. Eu acho que dessa vez não vai brigar pelo título. Mas é claro, estamos só no começo do campeonato, tudo pode acontecer. Exatamente, muita coisa pode mudar. O Botafogo pode virar o principal favorito, o Flamengo pode cair de produção, o Fluminense pode melhorar, o Vasco pode melhorar miraculosamente. Então, a gente está muito no início do campeonato, tem muita coisa que pode acontecer. E o material humano, o Botafogo já tem. O Botafogo já tem os jogadores qualificados para fazer isso. Então, acho que é só uma questão de uma virada de chave ali. A gente já vê essa questão do imprevisível no Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2021, da temporada de 2020, né, que teve Covid, que o São Paulo foi líder grande parte do tempo ali, depois o Internacional começou só perdendo, depois o Internacional assumiu, na última rodada o Flamengo foi campeão. Exatamente. Vai que acontece isso de novo. Exatamente, muita coisa pode acontecer. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, todos os times eles estão próximos, tem um time ou outro que dá uma destoada negativamente ou positivamente, mas é um campeonato muito, muito batalhado. Então o líder pode perder para o Lanterna a qualquer momento e tudo pode acontecer ainda. São 38 rodadas de um futebol que é muito bom de se ver. Isso aí, Brasileirão é o único campeonato que, cara, o 17º, que é o último a ser rebaixado, tem que fazer 45 pontos mais ou menos ali nessa faixa para não ser rebaixado. A gente só vê isso no Brasileirão. Exatamente, realmente é uma disputa muito boa e é muito maneiro pro futebol porque a gente vê realmente uma verdadeira batalha em todas as rodadas. Mas, Toledo, a gente já falou muito de Campeonato Brasileiro, a gente também tem que dar destaque pro futebol europeu, mais especificamente para a Liga dos Campeões. Precisamos falar da Champions League, que na quarta-feira teve os semifinalistas de edição 24 e 25 definidos. Barcelona e Inter de Milão vão se enfrentar de um lado, enquanto Arsenal e PSG vão se enfrentar do outro, todos buscando uma vaga na final.
para chegar na semifinal. O Barcelona eliminou o Borussia Dortmund num confronto que terminou com um placar de 5-3, mas que não foi nada fácil. Já a Inter de Milão travou uma verdadeira batalha com o Bayern de Munique e saiu classificada com um placar agregado de 4-3. Do outro lado da chave, o Arsenal surpreendeu muita gente e eliminou o Real Madrid, vencendo os 2 jogos e conquistando o placar de agregado de 5-1 contra os maiores campeões da Champions. O PSG eliminou o Aston Villa em um confronto muito interessante e que, junto com o da Inter de Milão, o mais equilibrado dessas quartas de final, que acabou também com um placar de 5-4. Foram bons jogos de volta dessas quartas de finais. O que mais me surpreendeu foi o Real Madrid e o Arsenal. O Arsenal passou, eu ouso dizer, com certa facilidade. Em momento algum no jogo da volta, apesar de ter sido um jogo 3-0 na ida para o Arsenal em Londres, eu acho que o Real Madrid, mesmo atrás do placar, não ameaçou em momento algum a classificação, igual algumas pessoas esperavam. Por ser o Real Madrid, não foi o que aconteceu. É verdade, o Real Madrid realmente se mostrou muito frágil nesse jogo contra o Arsenal e foi surpreendente, porque é o time com mais tradição no futebol mundial. O Real Madrid, ninguém tem dúvida disso. E realmente, dessa vez, eles foram verdadeiramente dominados por um Arsenal que está desfalcado. O Arsenal não tem atacante nenhum no seu elenco e ainda assim está conseguindo jogar, está conseguindo fazer gols e está indo muito bem. Inclusive, está ali, eu acho que os 4 semifinalistas têm toda a chance de saírem campeões. E o Real Madrid, que a gente tinha expectativa de, será que ele consegue virar? O Real Madrid foi o time que chegou mais longe de conseguir virar, que ficou mais longe, porque o Barcelona ganhou do Borussia Dortmund de 4-0 no primeiro jogo e no segundo tomou um susto e chegou perto de se complicar. Eu acho que no jogo do Dortmund e Barcelona, se não sai aquele gol contra, eu acho que o resultado poderia ser outro. Dava para ver que o Barcelona tem muitos jogadores jovens, né? Eu acho que isso faz total diferença em jogos grandes assim, pelo fator psicológico. É verdade. E no jogo do PSG eu acho que pode ter sido um pouco disso também. O PSG tomou um susto do Aston Villa, apesar do Aston Villa não ter muitos jogadores experientes, assim, que já jogaram Champions League, já chegaram em semifinais de Champions League. PSG também vem jogando futebol muito bom, tomou um susto pro Aston Villa. Exatamente. E no último jogo que a gente tem que destacar, Inter de Milão e Bayern de Munique. 2 jogaços, os 2 times jogando futebol muito interessante. E a Inter de Milão, que já tinha sido finalista em 2023, chega de novo nas semis e é um time enjoado, um time muito bom e que acaba não tendo muito destaque por jogar no campeonato italiano, que não tá tão badalado quanto já foi. Isso aí, Hugo. E quem que você acha que vai se classificar para a final? Olha, eu acho que a final vai acabar sendo Barcelona e PSG, que para mim são os 2 times que estão jogando o melhor futebol. Eu acho que essa é a final mais interessante, mas assim, como você mesmo falou, qualquer um pode chegar nessa final. São 2 semifinais totalmente em aberto e, é claro, isso é muito bom pra gente que assiste. Exatamente, tudo pode acontecer. Gente, agora a gente tem que encerrar nossa edição do Correio Esportivo, mas fiquem tranquilos porque na semana que vem a gente está de volta trazendo as principais notícias do mundo do esporte. É isso, gente. Até terça-feira. Um beijo. Tá, então, as notícias do nosso mundo do esporte, com os nossos craques da informação. Pessoal, a gente vai para o intervalinho agora. Na volta, você vê que a Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro durante o feriado da Páscoa. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia
e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha, para falar que a Polícia Federal realizou a Operação Estorno Final nessa última quinta-feira com o objetivo de acabar com uma associação criminosa especializada na prática de fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. Foi apurado que os investigados se dirigiam às agências da Caixa Econômica Federal com documentos falsos, se passando pelas vítimas para efetuar a abertura das contas e contratar empréstimos na modalidade antecipação saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que consiste em um empréstimo que permite ao trabalhador antecipar o valor do saque em até 10 parcelas anuais. Uma vez obtidos os valores, os recursos eram transferidos para contas bancárias de amigos e familiares que cederam as contas para auxiliar os investigados com o objetivo de ocultar a origem do valor desviado. Na ação desta quinta-feira, os policiais federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói. Os alvos das buscas que foram realizadas hoje são tanto as pessoas que foram nas agências e abriram as contas, quanto as pessoas que cederam suas contas bancárias para receber os valores. Até o momento, a Polícia Federal identificou que os investigados estão envolvidos em fraudes praticadas nas agências da Caixa Econômica Federal de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, sendo que há suspeita de que o grupo também tenha participação em golpes aplicados em outras agências bancárias. O prejuízo estimado causado à instituição financeira é de aproximadamente R$ 180 mil. Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa, com as penas máximas que podem chegar a 8 anos de reclusão.
A investigação foi iniciada após a Polícia Federal receber uma denúncia da própria instituição financeira acerca da identificação de fraudes na abertura de contas bancárias. As fraudes foram identificadas porque terceiros se passaram pelas vítimas. Além disso, o delegado de Polícia Federal Márcio Mendes Dias, responsável pela realização da Operação Estorno Final, alertou a população que a tecnologia auxilia a investigação, o que faz com que as pessoas que praticam crimes sejam identificadas. Se você participa desse tipo de crime, seja aplicando o golpe, ou seja, emprestando a sua conta bancária, a identificação e a sua responsabilização é certa. A gente confere agora a nossa previsão do tempo e, na sequência, o que vai acontecer aí no final de semana na nossa agenda cultural. Vamos lá. Hoje vamos trazer a previsão de sexta-feira, que além de ser sexta, também é feriado. Então, vamos lá. Olha só, a Sexta-feira Santa em Nova Friburgo será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica ainda com mais nebulosidade, mas não chove. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia amanhã também será de sol e aumento das nuvens no céu. Diferente de Nova Friburgo, a probabilidade de pancadas de chuva à tarde. Durante a noite, não deve chover. Os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, o feriado tem previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. No período da noite também não chove. As temperaturas devem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a previsão para esta sexta-feira é de sol durante o dia e períodos de céu nublado. Os termômetros podem variar entre mínima de 18 e máxima de 28 graus e também não chove no município. Agora, para finalizar, em Três Rios, a Sexta-feira Santa também tem previsão de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também será de acúmulo de nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva para a região. As temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite a sexta-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Mais um fim de semana se aproximando e dessa vez com feriadão. E para aproveitarmos da melhor forma possível, eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Nesta semana acontece a Semana Santa e por este motivo, nesta sexta-feira será apresentada a tradicional encenação da Paixão de Cristo, no distrito de Cascatinha, no pátio da Igreja Matriz de Santa Ana e São Joaquim. A peça retrata os últimos momentos de Jesus Cristo, como sua crucificação, morte e ressurreição. A apresentação está prevista para começar às 7 horas da noite, logo após a celebração religiosa, que terá início às 3 horas da tarde. A entrada é gratuita e aberta para todos os públicos. E no dia 19 de abril, na Fazenda Marambaia, em Correias, Petrópolis, haverá uma feira de cerâmica com 12 ceramistas da região, além de diversas atrações para a diversão da criançada, como cama elástica, pintura facial, recreação, escultura de bola e muito mais. Você não pode perder. Já em Paraíba do Sul, a programação é por conta da 9ª edição de Cebolas Cultural. Do dia 19 até 21 de abril, no Centro Histórico de Cebolas, vai ter muito forró, jongo, capoeira, quadrilha, desfiles, aulão kids e muito mais. O melhor vem agora, viu? A entrada é gratuita.
E agora falando de Páscoa, de 18 a 20 de abril, no Shopping Vilarejo, os coelhinhos do Rancho Quindins estarão na Praça do Sol, das 11 até as 6 horas da tarde, espalhando amor, afeto e muita diversão. Nos 3 dias, será possível interagir com os animais, alimentar e conhecer de pertinho os bichinhos. O evento também é gratuito e livre para todas as idades. E se você curte longas metragens, o Cinemax Bauhaus será palco de uma verdadeira imersão no cinema europeu contemporâneo. Serão 14 filmes de 8 países diferentes em um só lugar. A pré-venda já está disponível e mais detalhes você encontra em cinemax.com.br. O Festival de Churros vai estar em Teresópolis entre os dias 18 e 23 de abril. Além da grande variedade de churros, o evento traz cerveja artesanal, apresentações de shows variados, atividades interativas e gastronômicas e muito mais. A entrada é franca e os animaizinhos também são muito bem-vindos. Voltando a Petrópolis, o Shopping Pátio está com uma programação super divertida para este fim de semana. No sábado, uma oficina de confeitaria vai trazer muito entretenimento para a criançada. E no domingo de Páscoa é dia de caça aos ovos, com muita brincadeira e até foto com o coelhinho da Páscoa. A programação é gratuita e com inscrições antecipadas. Mais informações você encontra em @pátiopetrópolis. E agora, para finalizar a nossa agenda de hoje, a sexta-feira no Texas vai bombar com o show do MC TH, trazendo seus maiores hits de sucesso. Já no sábado, a partir das 9 horas da noite, é dia de pagode, sertanejo e funk. O evento vai contar com palco 360 e dose dupla de vodka com energético e também caipirinha. Os ingressos para ambos os eventos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Olha, deixar um alerta aqui para quem vai pegar a estrada, viu? A Polícia Rodoviária Federal iniciou nessa quinta-feira a Operação Semana Santa Tiradentes 2025 nas rodovias federais do estado do Rio. A ação será realizada até segunda-feira com intensificação da fiscalização nos trechos com maior fluxo de veículos e maior incidência de sinistros de trânsito. Ficar de olho, diminuir a velocidade, tira o pé do acelerador, anda com tranquilidade na sua viagem para onde você for, para o seu destino, que a Polícia Rodoviária Federal está de olho e, claro, evitar as multas, né, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Excelente Páscoa, ótimo final de semana. Amanhã tem o nosso resumo da semana para você conferir as principais notícias que rolou aqui, né, na nossa semana, dessa semana que antecedeu a Páscoa. Feliz Páscoa para todos e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.